Bom, hoje, para nossa alegria, a gente recebe aqui, para conversar conosco, o vice-prefeito de Laguna, advogado Leandro Schiffler Bento. Leandro, obrigado por ter vindo aqui, fica muito mais bacana a entrevista quando é presencial. Boa estrada, né, cara? A gente sempre deseja. Bem-vindo, cara, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio H2O, bom dia, Bica. Já aproveitar para lhe parabenizar pelo título de cidadão lagunense. Obrigado. Infelizmente não pude estar presente na oportunidade, estava com uma gripe, mas acompanhei tudo pelo YouTube lá, muito emocionante aquela sessão solene da Câmara de Vereadores. Bom dia, Joelson, né? Sempre um prazer estar aqui em Jaguaru, né? Vim uma viagem tranquila aí, um dia de sol, né? É bom. E muito obrigado aí pelo espaço concedido pela rádio. Imagina, escolheu o dia certo, né? Ontem tava uma chuva, tinha gente aquaplanando, um perigo, hoje veio um solzinho ajudando aí. Leandro, eu quero falar de algumas situações contigo e vamos deixar a parte da polêmica para logo adiante, porque não tem como a gente não falar desse momento todo de polêmica. Laguna tomou conta aí de noticiários, né, cara? Ontem era todo mundo, inclusive com o boletim de ocorrência que o Preto abriu no fim do dia, um dia muito, muito diferente em Laguna. Mas antes, rapidinho, vamos para alguns tópicos aí para a gente relembrar algumas coisas que também são polêmicas, mas posso saber como é que está a ação da Prefeitura. Como é que como é que tu faz um balanço agora com 9 meses aí, praticamente, né, 9 meses de gestão, de como vocês acharam Laguna, como é que Laguna está agora, como é que tu avalia esse encaminhar de primeiro ano de gestão aí? Eu avalio esse início de mandato uma prefeitura que quer colocar a casa em ordem para conseguir progredir, né? Para conseguir aplicar as políticas públicas e que essas políticas públicas cheguem na população, né? Então, muita gente critica por falar do passado, né? Uhum. Porém, é necessário dizer que realmente a gente pegou uma casa muito bagunçada, né? Nós pegamos uma casa com 8 meses atrasados de prestação de contas do CIOP, né? Do CIOP não, do Esfinge lá, junto ao Tribunal de Contas, 14 meses da educação. Então, agora que a gente conseguiu realizar essa prestação de contas do passado, né? Porque para a gente fazer a nossa prestação de contas, precisa primeiro prestar contas do passado. Não dá para a gente prestar contas de janeiro se não terminou dezembro, né? Então, isso foi muito desgastoso, até porque não houve, né, de fato, uma transição, né? Então, a gente assumiu a cidade no escuro, né? Então, colocamos a casa em ordem, pagamos a maioria das dívidas aí do passado, e agora é o momento de começar realmente a aparecer a proposta do governo, nosso plano de governo. E como a gente pagou aí mais de 10 milhões de dívidas já esse ano, né? É natural que se a arrecadação se mantiver, vai sobrar 10 milhões no ano que vem. Sim. Então, acho que agora é que vai, com a casa em ordem, a gente começa a apresentar o que a gente se propôs na campanha. Agora em setembro já dá para ter uma ideia da arrecadação. A arrecadação realmente caiu, como tem sido dito aí? Esse ano se caiu muito em arrecadação, não? Não. A Prefeitura de Laguna teve um aumento, uma implementação na arrecadação. Considerando IPTU, tudo deu um aumento, hein? Sim, recursos próprios, acredito que no mês de setembro a gente alcance toda a arrecadação de 2024. Tá. Leandro, vocês assumiram essa questão financeira. Bom, aluguel da prefeitura, como é que está aquela questão que o proprietário chegou a pedir ordem de despejo, não foi autorizado porque era sede da prefeitura? Como é que está essa questão na gestão agora? Essa é uma questão que a Prefeitura de Laguna estava utilizando o espaço desde julho ou agosto de 2023 sem um contrato de locação. Então, realmente foi ajuizada uma ação de despejo, né? E a gente, com a autorização da Câmara de Vereadores, fez um acordo nessa ação, um parcelamento, uma entrada de R$450 mil e mais 36 parcelas de 50 e poucos mil, posso estar errado no número de parcelas ali, para pagar esse atrasado, né? E, além do mais, firmamos o contrato, firmamos o contrato para daqui para frente também pagar em dia. Então, a gente vai pagar o atual e mais o que passou, né? E hoje está sendo pago a entrada, hoje, essa semana, de R$450 mil, né, para a gente ficar em dia com os aluguéis. Lógico que a nossa proposta está no nosso plano de governo, que é construir a sede da Prefeitura de Laguna. Mas até lá a gente precisa de uma casa para morar. E com os prédios públicos, como tem se noticiado aí, com ações judiciais obrigando o município a restaurar todos os prédios públicos, nós não temos condições de utilizar os nossos prédios, né?
E esses prédios normalmente no centro histórico, tombados, então não é uma simples reforma, né? Tem que fazer um projeto de restauro e a restauração dele, né? O que é muito mais caro e demorado, né? mais caro, mais demorado, né? Mas em todas as decisões judiciais já, porque tem inclusive, por exemplo, a Casa Pinto Liceia, do lado da Fonte da Carioca, existe uma liminar obrigando o município a fazer o restauro sob pena de multa diária de R$500. Então, em tese, nós estaremos pagando essa multa diária de R$500, que dá 15 mil por mês, né? Mas isso dá para negociar, ou vocês são obrigados já a fazer essa restauração? Como você falou, é um trabalho, é um processo longo, né? Isso, é um processo que iniciou já em 2023, se não me engano, e existe essa decisão judicial, porém a Procuradoria faz o trabalho dela, né, na defesa do município, para que a gente não pague essa multa, ou pelo menos que essa multa seja paga por quem deu causa a toda essa inércia do Poder Executivo, né? Então que seja cobrada do gestor, né? Mas não do município, porque o município já com problemas financeiros, imagina pagar toda essa multa, né? E se o município tiver que pagar, nós vamos também acionar, né? Tentar recuperar esse recurso de quem deu causa, de quem é responsável por essa situação. Bom, além disso, teve alguns problemas que foi batido muito, inclusive na campanha e antes da campanha, problemas de serviços, de atendimento à população que a gente tinha. Eu queria que tu atualizasse situação de lixo e situação da energia. Eu sei que da energia a licitação teve uma série de empresas aí, mas vamos começar pelo lixo então, que eu acho que simplifica. Como é que está a questão da coleta de lixo, questão de atendimento aí da população agora? Então, a gente assumiu a prefeitura com um contrato emergencial da coleta de lixo, né? A coleta de lixo é um dos serviços mais complexos que tem, né, numa prefeitura. Em Laguna, em especial, por sua questão territorial, ainda dificulta mais ainda, né? Temos uma balsa pela frente. Então, nós estamos trabalhando para fazer o melhor termo de referência possível para que essa coleta seja regular, como foi trabalhado também na iluminação pública, né? Esse termo de referência deve estar sendo concluído para nós licitarmos. Hoje, nós estamos com outro emergencial, né? Foi feito um novo emergencial com uma nova empresa, com um custo menor que o anterior e, né, a gente não vê mais reclamação de lixo em Laguna. Então, a coleta de lixo hoje, ela está muito regular, o caminhão está passando nos horários corretos, tudo e tal. E eu considero uma grande evolução já nesse contrato emergencial. Nós teremos mais evolução ainda na licitação que vai ser feita. Bom, com a Geomedeiros, dá para evitar a região da balsa, de repente, a região da ilha evitar a balsa, de repente, e o caminhão já vir direto pela Geomedeiros para depois levar para o aterro? Pode ser, é possível, né? E depende do estudo também da empresa que vai fazer, se sai mais em conta pela balsa, pelo aterro, pela Geomedeiros, né? Considerando que a Pescaria Brava, acredito que pela Geomedeiros seja mais... Vai ser mais interessante para eles ali, mais né? rápido, tudo. Vamos lá, tomara, porque quando a gente fala em lixo, em redução, a gente quer redução de gasto público, né? Mas infelizmente ainda... Para se pensar numa situação melhor, aí é anos, de pensar em melhor destino. Isso aí, o lixo também ele deve ser uma fonte de renda, né? Tá? Tanto para a população, né? Uma cooperativa de reciclagem, né? Ambientalmente falando também. Só que... Laguna chegou a ter um projeto, né, disso, de uma cooperativa. Teve. Mas acabou que... Teve uma cooperativa, acho que é na Vila Vitória, isso, né? E infelizmente não progrediu, né? Hoje é um espaço abandonado, né? E a questão da iluminação pública, como é que está? Então, a questão da iluminação pública, existia já um contrato, né, uma licitação. A partir do momento que nós assumimos a prefeitura, a iluminação pública já não estava numa situação tão boa, né? Então, se puxar as notícias aí de dezembro, de novembro, a cidade estava no escuro, né? Ainda está no escuro, né? Esse contrato não era cumprido adequadamente, porque não tinha as equipes necessárias que estavam no contrato. Então a Prefeitura de Laguna passou a glosar os valores da empresa, né? Se tu cumpre 70% do contrato, tu vai receber 70% do contrato. E infelizmente essa empresa não quis renovar esse contrato, né? O nosso objetivo seria renovar desde que a empresa cumprisse adequadamente o contrato.
mas a empresa não quis renovar. Nós tentamos prorrogar ainda por mais 3 meses, que era o tempo necessário para finalizar a licitação, né? A licitação foi uma licitação também muito complexa, né? Todo contrato grande, né? Acho que ele pode durar até 10 anos esse contrato, né? Então, foram 16 empresas que participaram. Agora está na 6ª empresa, ainda não concluiu o processo licitatório, né? Essa 6ª empresa já foi habilitada, porém agora é dia 26, sexta-feira, ela vai apresentar os equipamentos para ver se a prefeitura homologa, se estão de acordo com o termo de referência, ou se não homologa, e aí continua aí vai a licitação. Isso. As outras 5 saíram por não terem documentação, ou foram problemas diferentes? O que aconteceu? Foram problemas diferentes. Eu não trouxe a ata aqui. Não. Isso. Mas teve problemas de não ter apresentado planilha orçamentária, outras de questão do contrato social não ter o patrimônio necessário para cumprir, outras de documentos que não foram apresentados regulamentos incompletos, né? E foi uma licitação transparente, limpa, todos os vereadores foram convidados para o dia da abertura das propostas, tudo, né? Assim como toda licitação está sempre aberta para qualquer cidadão que quiser acompanhar, apesar de ser na internet, dá para acompanhar pela internet, pode acompanhar também lá na salinha de licitação da Prefeitura de Laguna. O que causou tanta polêmica na cidade? Porque houve essa questão da iluminação demorou um pouco para fazer esse ajuste, né? E eu não imagina, a gente está falando de 9 meses de gestão, com tudo que tu já comentou, mas houve um momento em que realmente houve uma falta desse serviço no padrão que se deseja. Ainda hoje, na verdade, ainda não está do padrão que se pretende, né, Leandro? Como é que está sendo feita hoje? Então, hoje não tem empresa de iluminação pública, né? A gente optou por não fazer um contrato emergencial, né? Porque isso demandaria alguns riscos também administrativos, né? Mas a gente acredita que a partir do dia 1º de outubro, ou até antes mesmo, já esteja com um contrato em vigor e os pontos no escuro aí vão começar a clarear. Mas acho que foi durante a empresa, então eu achei que tinha alguém da prefeitura fazendo, porque na rua que eu moro, no bairro Esperança, e eu moro lá há 3 anos. Faz 4 meses que finalmente a gente tem a iluminação fixa que está lá iluminando bem lá o bairro Esperança ali. Bom, Leandro, antes de partir para a polêmica da semana, vamos falar sobre alguns assuntos que pipocaram muito nas redes aí. A questão, por exemplo, da irmã Vera, o presidente, ele pediu afastamento, inclusive, por conta de denúncias. Como é que está aquela questão das denúncias e aquela investigação na Fundação Irmã Vera? A Fundação Irmã Vera teve uma apuração administrativa, né, um inquérito administrativo aberto. Foram nomeados pelo prefeito 3 servidores efetivos e esse processo tramitou regularmente na prefeitura. Eu tive conhecimento que foi concluída já essa investigação e está com o prefeito para deliberação, né, das atitudes que vai tomar em razão disso. Na Câmara de Vereadores tem a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que também está em andamento. Já foram prorrogadas 2 vezes, foram ouvidas diversas pessoas, tudo. E acredito que deva ter relatório apresentado na Câmara de Vereadores nos próximos dias aí. E também teve um inquérito policial, um termo circunstanciado aberto na polícia. E também foram ouvidas algumas pessoas e foi encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público entendeu que não houve crime, que não houve nada que pudesse responsabilizar penalmente e solicitou o arquivamento do inquérito. Ok, então o processo na polícia está arquivado. Agora tem o da prefeitura e a CPI da Câmara. Então. Isso. O relatório que foi encaminhado para o prefeito, tu não teve acesso, tu não sabe se foi apontado algum equívoco, algo que tem que ser corrigido aí? Não tive acesso, foi recentemente, não sei dizer se foi ontem ou sexta-feira, mas pelo que eu soube foi apontado algumas irregularidades, sugerindo que fossem corrigidas. Ok. O Leandro, como bom advogado que não vai nos botar uma informação que ele não possa falar agora. Eu não vou nem apertar porque a gente sabe que dali não sai. O que tu tem aí, Gelson? Não, você falou da questão da balsa. A balsa ali é sempre um assunto que preocupa a população. A gente teve recentemente, novamente, ali a questão
dela ter paralisado. A paralisação geralmente é em decorrência do tempo, né? Mas aí teve recentemente também uma decisão cobrando da prefeitura, foi negado, na verdade, né? O Ministério Público vem movendo já 10 anos ali para que a prefeitura faça uma licitação em relação à balsa, e aí a justiça negou essa liminar, mas existe esse pedido, esse processo, tem alguma decisão relacionada a essa regularização do serviço da balsa? Então, desde que a gente assumiu a prefeitura, a gente vem procurando os meios viáveis para realizar essa licitação da balsa, que é uma licitação, assim como a iluminação pública e o lixo, também complexa, talvez mais complexa ainda, né? Explico por quê. Imagina uma empresa vir investir agora numa balsa, construir uma balsa, tal, ou ter que adquirir os equipamentos da atual empresa, né? E daqui a um tempo existe o risco da ponte ser efetivamente construída, né? Então, talvez essa licitação ainda não apareça nem interessados, mas a gente precisa fazer para ver se melhora o serviço e vai ver se aparece interessado. Então a gente procurou algumas entidades, por exemplo, a FEPESD, né, que tem um laboratório agora não me faltou o nome, mas é de transporte coletivo. Ela prepara muitos estudos técnicos, né, muitos termos de referências para licitações de transporte coletivo. E eles estão analisando e vão nos passar uma proposta, né, o custo deles para fazer isso. A FEPESD é a fundação da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, né? A gente procurou a Unesc também, que não demonstrou interesse em trabalhar, né, em fazer esse estudo, disse que não tinha condições de fazer esse estudo. E não é fácil nem de conseguir alguém que faça. O município, pelo que a gente vê, não tem condições, não tem servidores talvez capacitados, né, que disponham de tempo para fazer esse estudo e prosseguir com a licitação. Mas a gente está todo o tempo também preocupado com essa situação, não só da balsa, como do transporte coletivo também, né? Nós também não temos a licitação do transporte coletivo rodoviário, né? Então, é um atraso de muito tempo. Tu vê 10 anos sem licitação da balsa, acredito que mais tempo ainda. 10 anos que o inquérito está aberto. Às vezes a gente pega algumas pessoas que fazem críticas muito pesadas e aí acabam misturando. Eu não quero levar assim para esse lado de má fé, mas é um descaso há muito tempo com a questão da balsa que nem prefeitura, nem balsa, nem nada evolui na questão de serviços da balsa. Eu acho um absurdo, por exemplo, eu vou ali fim de semana, cara, não tem um banheiro, né? E aí tu pega um dia movimentado, a pessoa fica 10, 15 minutos, 20 minutos esperando a balsa, e depois mais o tempo de travessia. E eu fico pensando, quem tem criança, filho, o pessoal idoso, né, tem problema de incontinência, tem que estar... Como é que faz, cara? A gente não oferece uma estrutura mínima, um pagar antecipado, né, para já, sabe? É tudo muito arcaico, é tudo muito parado num tempo de falta de preocupação, parece, com melhorar o atendimento para quem está ali, cara. É uma coisa absurda. A partir do momento que a administração fixe as regras, né, e licite alguma empresa que tem interesse em participar do processo daquela forma, eu acredito que a gente tenha mais facilidade em cobrar. Porque hoje como é que vai cobrar da balsa que tem uma chancela ou que disponibilize um banheiro e tal, sem esse contrato, né, feito entre a administração e a empresa? Então nós temos essa dificuldade efetivamente. Isso vai se resolver com a licitação. Espero até que ainda nessa gestão se consiga iniciar a obra ou que seja o projeto para a ponte do Pontal também, né? Isso é de extrema importância, cada vez mais necessário, né? Cada vez mais necessário. E com o investimento que está se fazendo também no Porto de Laguna, eu acho que vai ser uma consequência a ponte, porque o escoamento do Porto de Laguna vai precisar da ponte pela Geomedeiros e BR-101. E tem uma coisa aí que a ponte é necessária para a economia do centro de Laguna, né? Eu estou dizendo que a Geomedeiros vai dinamizar a ilha, mas só que a ilha vai acabar movimentando a economia de Tubarão. Compras, mercados, hospital, tudo vai... O pessoal da ilha vai para Geomedeiros direto ali, assim que ela estiver pronta. Quer dizer, o comércio do centro, os serviços do centro vão sentir isso mais fortemente.
Leandro, eu queria falar muito contigo sobre o Mar Grosso. Eu sei que vocês tiveram agora uma autorização nessa gestão, né, para poder fazer limpeza na praia, para poder melhorar essa questão de atendimento na praia. A gente tem a questão de esgoto, que ainda é um problema, uma série de coisas e esses projetos para o futuro. Mas já são 8h52, e se eu for entrar em outros assuntos, a gente não vai falar do tema que a maioria está nos cutucando aqui. Eu estou respondendo para os amigos, calma, os caras estão mandando aqui. Leandro, ontem acho que foi, aliás, desde domingo, né? Um momento lamentável, eu acho, da política. A Laguna, lamentavelmente, tem passado por isso. A posse da Câmara foi uma coisa ridícula. Os meus amigos vereadores, por favor, me dou bem com todos eles, mas não é por isso que eu vou deixar de criticar aquele quadro da dor que foi a Câmara de Laguna nos primeiros meses do ano, uma coisa absurda, que prejudicou a gestão também, porque também não se tomava decisão. Mas, além disso, agora, essa coisa da Júlia Zanata, do Preto. O Preto, eu brincava contigo antes de entrar no ar, o Preto tem um jeito dele de falar, às vezes no impulso ele acaba indo além do que é permitido expor publicamente, e comprou uma briga meio pesada. Vai prejudicar nesse momento? Tu acha que prejudica a gestão de alguma maneira? Como é que vocês estão lidando a gestão de crise, né, nesse embate aí com essa ala forte do PL? Vai a Júlia Zanata, deputado GC Lopes e deputado, por enquanto, o Zé Trovão. Esses três estão mais combativos aí. Talvez não forte, mas vocais, né? É. Então, Bica e Joelson, eu penso o seguinte, né? A Prefeitura de Laguna, o governo de Laguna, ele não é só PL, né? O governo de Laguna, o PL venceu as eleições, mas houve o apoio oficial, né, cadastrado no TRE do PSDB, da qual eu sou filiado, né, do Cidadania, né, do União Brasil, do PRD, do Solidariedade, né? Então, não justifica, né, ter na prefeitura apenas PL, né? Então, e Laguna é uma situação diferente. Hoje o MDB está com o governo do estado, né, mas em Laguna não está, né? Eu acredito que se esses deputados tivessem se aproximado do Preto, conversado com o Preto antes, eles iriam entender o porquê das coisas em Laguna acontecerem, né? Só para ter noção, o Preto sequer tinha ciência de que a Tanara iria ser a presidente da Câmara, né? Não que ele não pudesse apoiar ela, não vejo problema nenhum. Porém, a eleição da Câmara se definiu nos últimos minutos. A gente foi para a posse sem saber quem era o candidato a presidente, que foi o Vitor Elíbio. Exatamente. Né? Isso. E depois, na outra eleição também, que teve, a Tanara foi presidente, nós não sabíamos disso, foi até uma surpresa a Tanara ser presidente. Foi decisão entre os 7 vereadores, né? Dos quais 3 do PL. Né? Mas a própria campanha foi difícil, né? Nós tivemos, inclusive, mandado de busca e apreensão no sábado, antes das eleições. Isso tudo também foi exposto, circulou nos grupos de WhatsApp. Isso demonstra o porquê, as atitudes que o Preto tomou, os apoios que ele buscou, né? E como a gente pretende que a prefeitura siga daqui para frente, né? Se tiver o fato de colocar alguém do PSDB ou do PT na prefeitura, primeiro que eu não conheço nenhum filiado do PT que esteja em cargo comissionado sem ser efetivo. Eles circulou muito ontem o vídeo do Guilherme, que o Guilherme estaria no gabinete do prefeito, inclusive. O Guilherme é ouvidor geral, porém ele é efetivo também. Ele é efetivo da prefeitura? É efetivo, servidor efetivo. Tá? E todo esse apoio, se tiver alguma denúncia de alguém que esteja praticando atos de corrupção, a gente tira. Agora, por simples ideologia, eu não penso que esse é motivo para te exonerar um bom servidor em razão da defesa da esquerda ou da direita. Até porque acho que o país ele vive um momento crítico, né? Isso, infelizmente, reflete nos estados e nos municípios, né? Respingou muito para ti nessa discussão da Júlia com o Preto, porque eles pegaram um vídeo teu, uma foto tua, aquela história do Fazueli, mas principalmente na gestão, uma interferência tua na Secretaria de Comunicação. Eu queria que tu citasse o que aconteceu ali, que tu teria interferido, pedido para tirar uma imagem do vídeo da prefeitura. Isso. Eu estava vendo os stories da prefeitura, como sempre acompanho, né? E vi
a imagem daquela faixa pedindo anistia já. Né? Mesmo que tivesse contra a anistia, não a anistia, a faixa, eu iria mandar mensagem, porque eu acho que um governo, uma instituição pública, não pode defender pautas desse tipo, nem a favor e nem contra a anistia. Então, fiz o questionamento ali, anistia, para a Prefeitura de Laguna, né? E a Prefeitura de Laguna realmente tirou. Não falei com o Preto não foi a favor, não foi favorável. Eu só questionei, nem como vice-prefeito, do meu particular mesmo, como cidadão. Se eu não fosse vice-prefeito, iria questionar igual, né? E até... Leandro, desculpa, vai parecer puxação de saco, não é nem questão do que tu acha, eu acho que é uma questão legal aí, né, cara? A gente vê que hoje tem muita gente desrespeitando a publicidade legal, mas eu acho que a publicidade do órgão público tem que respeitar certos limites, né, cara? Perfeito, se fosse num story particular, é direito da pessoa se manifestar, se posicionar, como eu me posicionei na eleição de 2022, no segundo turno, né? No primeiro turno, até abro meu voto aqui, votei no Ciro, né? No segundo turno, realmente votei no Lula. E isso não me torna uma pessoa, como é que é? Não mereço uma exposição, não me ofende dizer que eu sou de esquerda e tal. Até porque o meu partido é o PSDB, né? Nunca fui filiado ao PT. Mas no segundo turno das eleições de 2022, existiam 2 candidatos e eu optei por que eu achava melhor. Mas isso está repercutindo, tu acha que vai complicar a gestão de alguma maneira? Há o risco do Preto ser expulso do PL? Como é que vocês têm administrado isso? Conversou com o Preto sobre a situação, enfim? Eu acho que a questão do PL deve ser resolvida internamente, né? Eu acho só que tem que respeitar os deputados, que não foi o PL sozinho que ganhou em Laguna. Até conheço muita gente do PL que não votou no 22, né? Inclusive, esses deputados não pediram voto para o Preto Cripa, né? Então, não apoiaram o Preto Cripa. É isso que eu não sei qual cobrança agora. A minha foto já foi exposta no dia da convenção do PSDB e do PL, quando a gente fechou a chapa, né? De todos esses partidos que eu mencionei anteriormente. E o PL continuou, alguns deputados federais, como a Daniela Heine, apoiou, entrou na campanha, engajou na campanha. Então, mas o nosso propósito ali sempre foi levantar a bandeira de Laguna, né, da cidade de Laguna, para que realmente extirpasse, tirasse da política os grandes escândalos que tiveram aí na gestão passada, na gestão retrasada. Para fechar, sobre o boletim de ocorrência, tu orientou o Preto conversa contigo sobre isso, ou foi uma decisão do Preto sozinho, o boletim de ocorrência contra a deputada Júlia Zanato? Eu até soube desse comentário, alguma rádio divulgou, tudo. Foi tal. O Adelor Lessa. Isso. Aí até ia falar com o Preto, mas ele estava indo agora eu não lembro qual cidade que ele teve ontem lá, mas eu devo conversar com ele hoje, mas não orientei nada, mas eu acho justo, né, porque... Aquela foto dele exposta lá num carnaval, né? Laguna é conhecida nacionalmente pelo seu carnaval, o Bloco da Pracinha, um dos maiores blocos. E o Preto é um folião folclórico até na cidade. Sim, né? sim. Então, acredito realmente que ele está certo, deve registrar a ocorrência, né? Até para se resguardar mesmo, tá? Leandro, nosso tempo explodiu, mas quero te agradecer pela gentileza, primeiro de ter vindo aqui, depois de ter topado ficar conosco até o fim do programa, te agradecer mesmo por isso, obrigado pela vinda, e a gente precisa falar mais de Laguna aqui na nossa H2O, de repente a gente começar a fazer alguns programas lá também. Obrigado pela visita, bem-vindo, e olha, 10 milhões de dívida no primeiro ano, Joelson. Se sobrarem esses 10 milhões no segundo ano, o pior ano é esse primeiro, então, né? Esse primeiro ano é o ano do desafio da gestão de vocês. Com certeza. Até dezembro aí a gente vai passar bastante dificuldade, né? Mas ano que vem as coisas tendem a melhorar. Mas salários em dia? Salários em dia, sim. Estamos pagando antecipadamente, normalmente dia 26, 27. Às vezes tem um sábado e domingo ali entre esses dias, chega no dia 30. Mas as contas estão sendo tratadas com muita responsabilidade. Bem-vindo, cara. Obrigadão. Obrigado, eu que agradeço.